Boa tarde, alunos. Eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química, e na aula de hoje nós vamos estudar propriedades coligativas em uma abordagem quantitativa, tá? Nós vamos ver agora a questão das fórmulas matemáticas, a parte do cálculo, para a gente entender melhor as propriedades coligativas. Aulas passadas nós trabalhamos essas propriedades do ponto de vista qualitativo, né? Analisamos o que? Isso no nosso cotidiano, vimos alguns gráficos, mas agora nós vamos ver através de cálculo, de fórmulas, para compreender melhor, tá? Essas propriedades coligativas, mostrar que não é algo assim tão simples, tá? Então, as propriedades coligativas elas vão estar relacionadas com a lei de Raoult. Embora a escrita seja essa, tá? O nome desse cientista, que contribuiu muito para as propriedades coligativas, a sua pronúncia é Raoult. Então, a lei de Raoult ela vai estar relacionada com a tonoscopia, com a ebulioscopia e com a crioscopia. Então, a primeira fórmula que a gente vai estudar aqui, que teve a contribuição desse cientista, Raoult, ela nos mostra aqui, ó, a pressão máxima de vapor da solução, a pressão do solvente puro, olha o 2, né? Lembrando que esse 2 refere-se ao solvente. Então, a pressão de vapor do solvente vezes a fração molar do solvente. Tá? Então, vamos entender. Então, é como se inicialmente eu tivesse apenas uma única substância. Tá? Ou seja, ela está no seu estado puro. E aí, o que acontece? É adicionado um soluto. Ora, se eu tinha apenas uma substância e é adicionado uma outra substância em menor quantidade, essa substância é chamada de soluto. E a substância lá que já estava presente em maior quantidade, que era a substância, que era pura, ela agora vai ser o quê? Vai ser o solvente. Tá? Então, essa pressão aqui corresponde à pressão da solução que foi formada pela adição do soluto não volátil. Lembrando que quando isso ocorre, lembrando a tonoscopia, o que ocorre com a pressão? A pressão ela vai sofrer um abaixamento devido à adição de um soluto não volátil, que é exatamente essa pressão aqui, tá? A gente vai estudar a pressão máxima de vapor da solução, ok? Que é igual ao produto da pressão de vapor do solvente vezes a fração molar do solvente. E o que seria essa fração molar do solvente? Ora, se existe uma fração molar do solvente, existe também a fração molar do soluto, tá? Que corresponde à razão entre o número de mols do soluto dividido pelo número de mols total da solução. Esse número N é o número total de mols do soluto e o número de mols do solvente. É o número de mols total, é o N. E o X2? O X2 corresponde ao número de mols do solvente dividido pelo número de mols total. Essa expressão ela afirma que quando x1 é somado a x2, isso vai ser igual a 1. Mas por que isso acontece? Vamos entender? Vamos fazer aqui uma dedução matemática? Ora, x1 não é igual a n1 sobre n? Então está aqui, ó, n1 sobre n. x2 não é n2 sobre n? Então está aqui, ó, n2 sobre n. Então nós temos aqui uma soma de fração, ó, de mesmo denominador. Soma de fração com o mesmo denominador, o que acontece? A gente separa, a gente repete, né, o denominador e soma os numeradores. Quanto é N1 mais N2? Vai ser o quê? O número de mols do soluto mais o número de mols do solvente vai dar o quê? O número de mols da solução, o número de mols total, que é o quê? Que é N. N sobre N, 1. Ok? Então, mas para que saber isso? Porque agora ó, nós vamos isolar x2. Isolando x2, esse x1 ó, vem para cá o quê? Negativo. Né? O que vai acontecer com a fórmula? Ó? Vai acontecer isso aqui. Ó, agora o x2
é igual a 1 menos x1. Esse P2 aqui, ó, vai ser multiplicado por esses dois termos, tá? Resultando em P2 vezes P1, P2. P2 vezes menos x1 é igual a menos P2 vezes x1. Ok? Ó, esse P2 aqui, ó, tá positivo. Se eu quiser passar para o outro lado, para o outro membro, ó, ele vai vir aqui, ó, negativo. Esse P se mantém positivo, igual a esse aqui, ó, mantém o seu sinal, tá? Eu não alterei a posição entre os membros, ele continua no mesmo lado, então o sinalzinho continua negativo. Existe uma ferramenta matemática onde é possível você inverter os sinais a seu critério, tá? Para isso você multiplica por menos 1. Aí vocês vão ter que lembrar agora da regra de sinais lá da multiplicação, da matemática, tá? Então vamos lá, ó. Vamos lembrar aqui. Quanto é menos vezes menos? Menos por menos, P2, ó, mais, ficou positivo, ó, que era negativo, agora ficou positivo. Menos por mais, menos. Menos por menos, mais, tá? Então, para que fazer isso? Tá? Porque agora, ó, com essa multiplicação aqui, agora aqui você aconteceu o quê? Ó? Uma variação, tá? Você tem uma variação aqui, ó, desse valor por esse, uma forma mais adequada. E aqui ficou positivo, tá? Você tirou esse sinal negativo aqui e tirou esse sinal negativo aqui. Então agora você tem o quê? Ó? Uma variação de pressão. A variação é representada por delta, tá? Então esses dois termos agora são simplificados nessa expressão, ó, delta P, que é igual a P2 vezes x1. Então, essa variação aqui de pressão agora, ó, ela recebe um nome. Ela é chamada de abaixamento absoluto da pressão máxima de vapor. Note que esse abaixamento absoluto é devido a quê? É devido ao fração molar, ó, fração molar do soluto, tá? Entendam lá, né? A tonoscopia devido à adição do soluto. Então, ó, esse abaixamento absoluto é devido, ó, à fração molar do soluto que foi adicionado. Quando esse P2 aqui, ó, ele vem dividindo, tá? Ó, passa para essa fórmula, essa expressão aqui já é chamada de abaixamento relativo, tá? Lembre, ó, só o ΔP é chamado de abaixamento absoluto. ΔP sobre P2 é chamado de abaixamento relativo, tá? E esse abaixamento relativo é igual ao quê? A fração molar do soluto. Está totalmente dependente do soluto. Isso aqui, esse abaixamento relativo, essa fórmula aqui, ó, essa razão é que explica o efeito tonoscópico. Essa fórmula ela pode ser representada de outra forma. Ela pode ter, ó, essa representação aqui. ΔP sobre P2, ou seja, o abaixamento relativo, é igual a KT, que significa constante tonoscópica, vezes a molaridade. Não confundir essa concentração com a molaridade. O nome dessa aqui é molaridade, tá? Representada por essa fórmula, tá? Ó, a molaridade ela é igual à razão entre o número de mols do soluto, que é dado em mol, dividido pela massa do solvente, que é dada em quilogramas. Tá? Então, é o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Tá? Então, para se calcular o efeito tonoscópico, né, para você atribuir aí matematicamente um valor dessa variação, desse abaixamento relativo da pressão, você precisa apenas dessa fórmula ou dessa fórmula. Não precisa você decorar tudo aqui o que foi feito, tá? Aqui foi só uma dedução matemática para você entender que a partir daqui, ó, dessa primeira equação, eu consegui chegar até aqui, comprovando que o abaixamento da pressão depende de fato
é do soluto, tá? É devido ao soluto que ocorre esse abaixamento relativo da pressão máxima de vapor na solução, ok? Então, principalmente essas duas fórmulas aí para estudo. Então, agora nós vamos lembrar da ebulioscopia, né? Enquanto na tonoscopia nós temos o abaixamento da pressão máxima de vapor, na ebulioscopia nós temos o quê? A elevação da temperatura de ebulição, tá? Que pode ser calculada através dessa primeira fórmula aqui, ó. ΔTE, ou seja, a variação da temperatura de ebulição, ela é igual a TES, que é o quê? É a temperatura de ebulição da solução. E o TE2 é a temperatura de ebulição do... O que significa o 2? É o solvente, né? Do solvente puro, da substância no seu estado, né? É puro, tá? Então, ó, essa variação é representada pela diferença entre a temperatura de ebulição da solução menos a temperatura de ebulição do solvente, tá? Então, essa é uma das fórmulas que você pode calcular. A outra fórmula, a segunda equação, que você pode calcular também a variação da temperatura de ebulição, é pelo produto da constante ebulioscópica pela molalidade, tá? Então, e agora? Como é que a gente calcula essa constante ebulioscópica? Ela pode ser dada na questão ou você vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó. R, o que é esse R? Esse R representa a constante universal dos gases perfeitos ou ideais, que pode ser um desses valores, ó. A constante dos gases pode ser 0,082 atm vezes litros por mol Kelvin, ou 8,31 joule por mol Kelvin, ou 2 calorias por mol Kelvin. Geralmente, no estudo das propriedades coligativas, a constante R ela assume esse valor aqui de 2 calorias por mol Kelvin, ok? Esse T, ó, representa a temperatura que é dada em Kelvin, na unidade Kelvin, e ela está elevada ao quadrado, tá? Então é R vezes T ao quadrado dividido por LV. Esse LV é outra constante, mais precisamente chamada de calor latente de vaporização vezes 1000. Esse 1000 aqui, ó, serve mais para você gerar a conversão da unidade de massa, que às vezes é dada uma massa em gramas e você vai ter que converter de grama para quilograma. E para isso, você vai ter que dividir por 1000. Por isso que tem isso aqui, esse valor, né? É para que haja uma conversão da unidade, caso ela seja dado em grama. Então, para ser convertida em quilograma, esse valor aqui ele é utilizado, tá? Então, mais uma vez, a fórmula da molaridade, número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Então, ó, essa fórmula inicial, se você substituir o valor da constante ebulioscópica por essa expressão toda aqui, ó, substituindo esse valor na fórmula aqui inicial, nós vamos ter essa fórmula geral aqui, tá? Então, aqui são duas formas, duas equações em que você pode calcular o efeito ebulioscópico, tá? Você pode utilizar ou essa equação, né, que é mais simples. A questão ela pode te dar simplesmente, ela pode te dar essas duas temperaturas. Você faz só a diferença entre elas e você tem o quê? A variação da temperatura ebulioscópica. Ou você vai por uma fórmula mais complexa. Geralmente a questão ela dá essa constante ebulioscópica ou ela dá a molaridade e aí você calcula só esse valor, só precisa multiplicar, tá? Certo? Ou você utiliza a equação na sua forma total, né? Ok? Bem, a lei de Raoult ela também engloba a crioscopia. Vamos lembrar o que é a crioscopia. A crioscopia corresponde ao abaixamento da temperatura de congelamento, da temperatura de fusão. Então, por exemplo, a água ela congela a 0 graus Celsius. Quando ocorre a adição de um soluto não volátil, a água ela não vai congelar mais a zero, ela vai congelar numa temperatura abaixo de zero.
Isso é a crioscopia. Então, como é que você calcula isso? Como é que você consegue demonstrar isso através da matemática? Então, ó, a variação da temperatura de congelamento é igual a temperatura de congelamento do solvente, que é a temperatura de fusão do solvente, menos a temperatura de congelamento da solução, que é a temperatura de fusão da solução. Essa diferença vai te dar a variação da temperatura crioscópica. Você vai saber de fato quanto que foi essa diminuição, tá? A outra forma, bem parecida com a da ebulioscopia, é o produto da, agora, constante crioscópica vezes a molaridade. Tá? A constante crioscópica, mais uma vez, ó, ela já é igual a R, a constante dos gases, né, vezes a temperatura elevado ao quadrado, dividido pelo calor latente de fusão, que é um valor que é dado na questão, é uma constante também, vezes 1000. E aqui nós temos a molaridade, tá? Representada mais uma vez, número de mols do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas. Tá? Se eu quiser, no lugar de utilizar essa equação, eu substituir esse valor Kc, tá? Constante crioscópica, por esse valor todo aqui, ó, no geral, nessa fórmula, nós vamos ter essa expressão aqui. Tá, ok? Então, nós temos aqui o cálculo do efeito crioscópico, que pode ser por essa primeira equação, por a segunda equação, ou pela uma forma mais desenvolvida da segunda equação, que é esta aqui. Ok? Então, agora nós vamos estudar a fórmula para a osmoscopia. Quero ressaltar que as fórmulas que nós vimos até então, as fórmulas envolvendo a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia, essas fórmulas não são muito cobradas pelo Enem. O que é mais cobrado pelo Enem é a fórmula que é da osmoscopia. Tá? Essa fórmula ela é atribuída a Jacobus Henricus van Hoff. Tá? É ele que é o responsável por essa fórmula para calcular a pressão osmótica, que é representada por esse sinal aqui matemático, que eu creio que vocês conhecem. Tá? E alguém sabe? Tá? É o π, tá? Que é representado. Então, a pressão osmótica, π, tá? É igual ao produto da molaridade. Agora sim, ó, aqui nós temos a molaridade vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Ok? Lembrando que essa molaridade, ó, é igual a razão entre o número de mols do soluto pelo volume da solução. Revisem as últimas aulas para quem não está lembrando, tá? Dessa concentração aqui de solução. Ok, então essa foi a contribuição de Van Hoff. Tá? E a lei de Raoult? Bem, a lei de Raoult, que é o que a gente viu na tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, ela era ideal, mas para explicar soluções moleculares. Quando chegava nas soluções iônicas, que são as soluções eletrolíticas, que são aquelas soluções que formam íons em solução, a lei de Raoult ela não era mais tão precisa. Tá? Existiam algumas coisas que não conseguiam ser explicadas pela lei de Raoult. Tá? Alguns valores não batiam. Então, ó, entra mais uma vez Van Hoff. Van Hoff, ó, ele cria o fator de Van Hoff e, a partir disso, ó, que é representado por essa equação, as soluções iônicas elas puderam ser, né, mais bem definidas nas propriedades coligativas. Tá? Então, as propriedades coligativas elas eram muito bem explicadas de acordo com a lei de Raoult. Mas quando entrava soluções iônicas, essa lei de Raoult não era tão favorável. Então, a partir de Van Hoff, com esse fator de Van Hoff, que é um fator de correção, foi possível de fato saber a quantidade de solutos aproximada que estava dispersa na solução. Conseguindo identificar essa quantidade aproximada de soluto disperso na solução, era possível saber de fato o efeito disso, tá? Nas propriedades coligativas do sistema. Tá? Então, ó, o fator de Van Hoff I é igual a 1 mais, aqui é o
alfa, tá? Representa aqui o grau de dissociação, tá? O grau de dissociação ou grau de ionização, tá? Que é ele vai dar um valor em porcentagem, certo? Do número de íons que estão dissolvidos na solução, o número de íons que estão agora dissociados, que estão ionizados no meio. E esse Q aqui, ó, o Q representa o número de íons formados. Por exemplo, o NaCl, o cloreto de sódio, ele tem apenas a sua fórmula NaCl, tá? É uma fórmula unitária. Mas em solução aquosa, ele vai se transformar em duas espécies. Uma espécie carregada positivamente, que é o Na+, e outra espécie carregada negativamente, que é o Cl-. Então, a partir de uma fórmula iônica, é formado duas espécies carregadas, o cátion e o ânion. Então, a partir dessas variações nas soluções iônicas, sendo atribuído o fator de Van Hoff, foi possível, encontrar um efeito, um efeito coligativo mais correto para soluções iônicas. Então, a partir do estudo, da pressão osmótica, que é essa equação aí, que vocês têm que de fato lembrar dessa equação principalmente, que ela ainda é cobrada hoje no Enem, tá? Da pressão osmótica e do fator de Van Hoff, que ele é essencial para você conseguir identificar o efeito real, tá? Coligativo, que é gerado em uma solução iônica. Então, a partir desse fator de Van Hoff, as propriedades coligativas de soluções iônicas, elas tinham agora que ter o fator de Van Hoff na sua fórmula, para que o valor estivesse próximo do real. Isso para soluções iônicas. Então, ó, todas as fórmulas vistas até aqui, agora vão ter que ter o fator de Van Hoff, tá? Nelas. Ó. Ok? Então, ó, o fator de Van Hoff se tornou algo comum nas fórmulas de tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia. Isso para soluções iônicas, tá? Então, mais uma vez, tá? Reforçando, a parte de fórmula de cálculo que é mais cobrada no Enem é essa última aqui, tá? Que é a osmoscopia, a pressão osmótica, que é atribuída a Van Hoff, tá? E o seu fator de Van Hoff também deve ser estudado, tá? Essas três, não são mais tão cobradas como antes. Então, eu espero que vocês tenham entendido, tá? Depois eu trarei alguns exercícios sobre o tema, focando principalmente a pressão osmótica de Van Hoff. Então, alunos, era essa nossa proposta de hoje. Desejo a todos bons estudos, uma ótima semana e estudem por livros, pela internet, tentem fazer algumas questões, tentem fazer esses cálculos. Sei que é um pouquinho complicado, mas a gente só aprende mesmo tentando.